Olá, gostaria de começar a minha fala me descrevendo para vocês que eventualmente estão me ouvindo, mas não estão me vendo. Eu sou um homem negro de 40 anos, estou usando uma calça preta, uma camiseta alaranjada, uso um cabelo black, barba, um óculos aqui de aro transparente, estou com um colar e temáticas africanas na minha camiseta e no meu colar. E estou aqui em cima desse tapete vermelho, redondo, esse lugar onde tanta gente gostaria de estar. Agradeço demais pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês sobre algumas visões sobre o privilégio da escolha. A minha mãe, Maria Salete, costuma dizer que quem corre porque quer não cansa. Entre várias frases que a minha mãe costuma dizer, essa é uma frase que me marca bastante. E eu escolhi essa frase, não só essa frase, mas como a mão da minha mãe, para simbolizar esse carinho. E esse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sou gaúcho do interior do estado do Rio Grande do Sul. Sou nascido na Serra Gaúcha, nascido e criado na periferia do interior do estado do Rio Grande do Sul. É um recorte bastante curioso, ser criado na periferia, né? Sou um homem negro de periferia, do interior do estado, então essa mescla da cultura rural com a cultura de periferia, essa mistura de hip hop e vaneirão, é muito característica de quem vem do interior do estado. E eu tive muitos exemplos dentro de casa, especialmente da minha mãe, que tem uma vida acadêmica muito importante para a nossa família. Foi a primeira pessoa da família a ter feito a graduação. Minha mãe é formada em letras e inspirou muitas pessoas da família a seguirem nos estudos, inclusive eu, que fui sempre muito estudioso, sempre gostei muito de estudar. Tive a oportunidade de fazer a graduação em desenvolvimento de software há mais de 20 anos. Tive a oportunidade de ter um mestrado em informática aplicada também já há mais de 15 anos concluído. Estou no processo de doutoramento em computação aplicada. Não está concluído ainda, mas espero que dentro dos próximos 6 meses já esteja. E dentro desse processo também tive a oportunidade de obter algumas certificações, enfim, né, inovação, estratégia, negócio, e me tornei um empreendedor ao longo desse caminho. Mas é natural que a gente escute falas como essa, né, de quando a gente conta as nossas histórias, de que praticamente nós estamos vendo uma equação se formando, né? A graduação, a escola, a graduação, o mestrado, você vai somando variáveis e isso vai resultar numa história de uma pessoa. Mas o ponto que eu queria trazer aqui da minha fala é justamente o contrário disso, de que o quanto para uma pessoa que vem de um recorte periférico, esse tipo de equação não existe. Porque na minha história, eu posso falar pela minha, por todas as vivências que eu tive centenas de situações na minha vida na qual eu pude olhar para trás depois e dizer, se isso aqui não tivesse acontecido, a minha vida seria completamente diferente. Eu não estaria aqui. Mas muito mais forte do que isso, eu tive a oportunidade de ver isso acontecer com pessoas que cresceram comigo, com amigos, com vizinhos, com pessoas próximas, com parentes, de pessoas na qual toda a soma dos sim que eu tive na minha vida se configurou em um não no meio da história de alguma dessas pessoas. Então, infelizmente, eu perdi amigos muito jovens, que morreram para a criminalidade, ou que sonhavam viver o mundo e não ter emprego até hoje, né, que sonhavam, que eram brilhantes alunos dentro da escola, mas que mesmo assim permaneceram lá na cidade, no interior, alimentando sonhos. E essa construção dessa soma do quem corre porque quer não cansa, faz com que a gente pare para refletir sobre isso ao longo da nossa vida e olhar para trás e pensar quem é que corre. Né? É só quem quer correr? E na periferia existe um termo hoje que é o termo do corre. É fazer o corre. Né? Inclusive, algumas pessoas se referem à universidade do corre. Porque é a pessoa que vive na periferia e consegue se virar com o pouco que tem para poder fazer a diferença. Mas não necessariamente essa pessoa é a pessoa que escolheu fazer o corre, que escolheu correr. Não é a pessoa que corre porque quer. É a pessoa que corre
porque precisa. E, ao olhar para essa construção, eu fiquei me pegando a dissecar essa frase da minha mãe, né? Mas e quem é que faz o que quer? E dentro dessa construção do fazer o que quer, veio muito forte para mim uma história que é muito contada e conversada dentro da nossa casa, do conflito, não só geracional, mas um conflito social, que eu contei um pouco da minha história, e naturalmente vocês podem imaginar que eu tive a oportunidade de ter alguma mobilidade social, que de certa forma me possibilitou estar aqui nesse palco contando um pouco da minha história para vocês. E hoje, casado, com uma esposa maravilhosa, nossos 3 filhos estão aqui acompanhando esse nosso papo. E essa história engraçada que eu costumo contar e que aconteceu na nossa casa foi que uma das nossas crianças um dia chegou na geladeira, abriu a geladeira e olhou para a geladeira, todo mundo faz isso, né? Abre, olha para a geladeira, escolhe, olha alguma coisa, olhou e fechou e virou as costas e saiu. Daí disse, minha filha, o que houve? Eu queria o que não achou? Eu queria iogurte. E aí eu disse, não, mas tem iogurte na geladeira. Eu fui lá e abri a geladeira, tem iogurte lá. Mas é que eu queria o iogurte de coco. E eu, na hora, eu aprendi, a gente aprende a ser pai com o passar do tempo, né? Eu, na hora, fiquei irado com essa história e eu fiz o Martin Luther King Jr. tem o seu discurso para milhares de pessoas em Washington, nos Estados Unidos, e eu tenho esse discurso longuíssimo para as crianças contando da minha infância, da qual eu provava o iogurte uma vez por ano na minha vida. E que para mim era um absurdo que eles, como crianças, não quisessem tomar o iogurte, porque não tinha o sabor do iogurte desejado. E qual o meu aprendizado depois desse processo de entender que as coisas e as opções de escolha que eu não tive na minha vida são minhas, e não são deles, né? E ao longo desse processo de reflexão, como pai e como uma pessoa que hoje atuo como empreendedor, enfim, sou sócio de algumas empresas, invariavelmente eu fui obrigado a olhar para o contexto de onde eu venho, para a realidade de onde eu venho, que é essa realidade que está um pouco materializada aqui. 73% da população pobre do Brasil é preta, por resultado de um processo de quase 400, ou se bobear, mais de 400 anos de escravização legitimada da população negra, que veio sequestrada de África para o Brasil, um processo chamado diáspora, né? O Brasil é o maior país negro fora da África. O Brasil é o maior país negro fora da África. E eu fiz esse processo de aprendizagem e esse processo de descoberta, essa volta por esse caminho, por um sentimento de obrigação, de dívida, digamos assim, por tudo que eu fui capaz de acessar, sabendo que, se algum desses sim tivesse se configurado como um não na minha história, nada disso teria acontecido. E essa reflexão foi, e por atuar com tecnologia desde então, foi a que me motivou, ainda durante a pandemia, no ano de 2020, junto com a Onília Araújo, maravilhosa, e minha sócia, que eu tenho muito orgulho, muita honra de chamar de minha sócia, criamos lá em 2020 a Lanceiros, que é uma empresa de tecnologia, que desenvolve soluções de tecnologia, cuja equipe toda é formada por pessoas pretas e de periferia. Pessoas que têm interesse em desenvolver a sua carreira com tecnologia, mas estão na busca daquele sim, que eu tinha me referido agora há pouco. E como é que eu consigo, em meio a tantos não, configurar um sim que possa mudar a minha história? E assim começou a Lanceiros, trabalhando de maneira simples, de maneira pequenininha, crescendo aos poucos, trazendo demandas de desenvolvimento de software para que nós pudéssemos gerar oportunidades para esses jovens. Então, basicamente, o que nós fazíamos era prospectávamos clientes no mercado para desenvolvimento de software, desenvolvíamos os softwares com essa equipe e entregávamos soluções de altíssima qualidade para o mercado. Aqui a gente tem jovens que foram premiados com viagens para fora do país pelas suas competências em tecnologia e programação, jovens que falam o seu inglês fluente, trabalham em empresas multinacionais, são jovens que são daqui do Rio Grande do Sul, de São Paulo, também pessoas da Bahia, do Espírito Santo. Então, a gente conseguiu impactar a vida de dezenas de jovens de diversos lugares do Brasil com o trabalho da Lanceiros.
gerando oportunidades, aquele primeiro sim, para pessoas que, talvez naquele momento, não tinham a opção de onde eu vou trabalhar. E a Lanceiros foi uma empresa que disse um sim muito rápido, um sim muito objetivo, e eles rapidamente começaram a trabalhar conosco, muitos deles, a maioria, fazendo algumas horas, o chamado freelancer, né, ou freela, como a gente costuma chamar, e nós íamos fazendo essas horas de trabalho gradativamente, sempre pagando todo mundo certinho, mas à medida que nós tínhamos mais clientes e mais trabalho, nós íamos aumentando a quantidade de horas até que essa turma toda aí, por exemplo, chegou a um ponto que estavam todos full time trabalhando conosco. E a gente ficou quase 2 anos nessa história, construindo esse time e trabalhando nesse formato, até que no momento a gente recebeu uma surpresa que foi... não tenho nem palavras para descrever qual foi essa surpresa. Mas fato foi que eles conversaram entre si, mais ou menos na mesma época, todos eles já estavam recebendo muitas propostas para trabalhar em outras empresas de mercado. Porque a partir do momento em que você teve um primeiro sim em tecnologia, que é o lugar onde eu trabalho, eu tenho essa consciência e por isso criamos a Lanceiros. Quando você tem uma carreira de 1 ano e meio, 2 anos trabalhando com tecnologia, você tem perfil, você tem currículo, você tem história, você tem empregabilidade. E pela primeira vez, eles viveram a sensação de terem o seu perfil concorrido pelo mercado. E terem a oportunidade de saírem de uma empresa pequena, como é a Lanceiros, para trabalhar numa empresa que tem um pacote de benefícios enorme, que oferece um salário melhor do que o nosso, que oferece oportunidades de crescimento de carreira numa empresa que tem centenas de colaboradores. E eles conversaram entre si, buscando saber qual seria o seu melhor momento, que talvez para eles foi o que mais fez sentido, mas fato é que a gente recebeu a notícia praticamente ao mesmo tempo de que todos estavam recebendo oportunidades de mercado e estavam muito seduzidos, por assim dizer, a ir para o mercado. E vocês podem imaginar qual foi a nossa reação, né, como Onília, sócia fundadora, Fausto, sócio fundador, de receber essa notícia. Passamos por um período de revolta, de inconformidade, de não querer perder esse time que nós tínhamos, um time maravilhoso, pessoas maravilhosas. Imagina para uma pessoa preta que não tem experiência de trabalhar, poder crescer em um espaço que é desenvolvido dentro de uma cultura que reconhece as características da pessoa preta de periferia, que a gente sabe que no meio da chamada de vídeo vai passar um parente no meio da sala, porque você não tem escritório para fazer um trabalho, ou a internet, você sabe coisas que a gente sabe que são da realidade dos jovens de periferia e que, de uma hora para outra, estavam ascendendo na sua carreira. E, nesse momento, foi onde eu tive que lidar novamente com esse entendimento, e daí nasce, para mim, essa construção maravilhosa, que é o privilégio da escolha. Qual é o tamanho do impacto na vida de uma pessoa, de um jovem, que vem de um recorte periférico, poucas vezes na sua vida poder exercer o poder da escolha. E dizer, sim, eu quero ir para uma outra oportunidade porque eu vou ganhar um salário mais alto, porque eu vou ganhar mais benefícios, e isso vai me oportunizar dar outros saltos na minha vida, como eu já pude testemunhar eles viajando para fora do país, adquirindo seu apartamento, tendo a mobilidade social, que é o objetivo que a gente tem ao executar ações que são ações de mercado. Abrimos uma empresa que é um negócio, mas que tem na sua essência esse objetivo de oportunizar que esses jovens possam desenvolver as suas carreiras no mercado. E a Lanceiros, depois de tudo isso, essas transformações, passou por um processo de reconstrução. Ainda estamos reposicionando, pivotando a empresa, como a gente costuma dizer, mas eu também guardo muito uma outra situação que aconteceu, que diferente desses jovens que estavam indo para um processo de crescimento tão legal, tão bom de carreira, do momento que não foi tão feliz, não foi tão positivo, da forma como aconteceu, mas que me marcou demais, e eu também reflito muito em cima disso, de que uma jovem que ainda estava lá no começo, naquele processo que eu falei de fazer alguma carinho, e ganhando o seu espaço, e ganhando oportunidades, um dia me chamou e falou, Fausto, você acha justo eu trabalhar só isso, e ganhar só isso que eu ganho, para fazer para eu poder fazer as minhas coisas e tocar a minha vida?
Aí eu falei para ela, eu acho que é justo por aquilo que a gente é capaz de disponibilizar de horas para você trabalhar, mas tenho certeza de que é muito menos do que você gostaria, do que você merece. E ela falou, eu não quero com vocês porque eu preciso mais, eu quero mais. E eu falei para ela, tudo bem, vai para o mercado, que você possa conquistar outras oportunidades e que a vida te traga, né, aquilo que você precisa e aquilo que você quer. E essa reflexão que eu queria trazer para vocês é de pessoas que crescem num contexto de pouquíssimas opções, de pouquíssimas oportunidades, na qual um sim vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. E que, imagino eu, muitos de nós aqui hoje temos muitíssimas opções à nossa frente. Eu não sei se vou fazer um mochilão pela Europa, se faço a faculdade fora, se vou fazer a faculdade aqui, se vou trabalhar na empresa da família ou não. Enquanto algumas pessoas estão expostas a uma realidade que ou vão trabalhar na construção civil, ou vão trabalhar no supermercado, ou vão trabalhar no emprego temporário, ou ainda vão conviver com a sedução constante do crime, que ronda a vida de uma pessoa de periferia o tempo todo. Então, eu venho até aqui para conversar com vocês, de maneira nenhuma querendo me colocar como um exemplo de vida para vocês, porque acho que as nossas realidades são tão diferentes, são tão distintas, mas eu gostaria de estar aqui como um mensageiro daquelas pessoas que poderiam estar aqui, mas que não estão, porque talvez ainda não receberam um sim na sua trajetória, que permitam ter a mobilidade social e ter a capacidade, a possibilidade de realizar os seus sonhos. Mas e vocês, com todas as possibilidades que vocês têm à sua mão, o que vocês vão fazer das suas vidas? Gostaria de deixar esse convite para que vocês façam o melhor que vocês puderem com a vida que vocês têm pela frente, que vocês possam desenvolver consciência de classe, que vocês possam desenvolver consciência racial, que vocês possam desenvolver a consciência do que é a realidade do maior país negro fora da África, que é o país que nós habitamos, chamado Brasil, e que vocês possam usar o poder das escolhas que vocês têm para mudar, não só a vida de vocês, mas que vocês possam mudar a vida de outras pessoas, porque a partir do momento que vocês disserem sim para uma pessoa como essa, podem ter certeza que a vida delas vai mudar para melhor. Muito obrigado.